Capítulo 7º. Das disposições diversas relativas às prestações do regime geral de previdência social. Artigo 152. Nenhum benefício ou Artigo 153. O benefício concedido ao segurado ou dependente não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para seu recebimento, ressalvado o disposto no artigo 154. Artigo 154. O Instituto Nacional do Seguro Social pode descontar da renda mensal do benefício. Inciso 1º. Contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social. Inciso 2º. Pagamentos de benefícios além do devido, observado o disposto nos parágrafos 2º ao 5º. Inciso 3º. Imposto de renda na fonte. Inciso 4º. Alimentos decorrentes de sentença judicial, Inciso 5º. Mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidos. Inciso 6º. Pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, públicas ou privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 30% do valor do benefício. Parágrafo 1º. O desconto a que se refere o inciso 5º do caput ficará na dependência da conveniência administrativa do setor de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 2º. A restituição de importância recebida indevidamente por beneficiário da Previdência Social, nos casos comprovados de dolo, fraude ou má-fé, deverá ser atualizada nos moldes do artigo 175, e feita de uma só vez ou mediante acordo de parcelamento na forma do artigo 244, independentemente de outras penalidades legais. Parágrafo 3º. Caso o débito seja originário de erro da Previdência Social, o segurado, usufruindo de benefício regularmente concedido, poderá devolver o valor de forma parcelada, atualizado nos moldes do artigo 175, devendo cada parcela corresponder, no máximo, a 30% do valor do benefício em manutenção, e ser descontado em número de meses necessários à liquidação do débito. Parágrafo 4º. Se o débito for originário de erro da Previdência Social e o segurado não usufruir de benefício, o valor deverá ser devolvido, com a correção de que trata o parágrafo anterior, da seguinte forma. Inciso 1º. No caso de empregado, com a observância do disposto no artigo 365, Inciso 2º. No caso dos demais beneficiários, será observado. Alínea A. Se superior a 5 vezes o valor do benefício suspenso ou cessado, no prazo de 60 dias, contados da notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa, Alínea B. Se inferior a 5 vezes o valor do benefício suspenso ou cessado, no prazo de 30 dias, contados da notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa. Parágrafo 5º. No caso de revisão de benefícios em que resultar valor superior ao que vinha sendo pago, em razão de erro da Previdência Social, o valor resultante da diferença verificada entre o pago e o devido será objeto de atualização nos mesmos moldes do artigo 175. Parágrafo 6º. O INSS disciplinará, em ato próprio, o desconto de valores de benefícios com fundamento no inciso 6º do caput, observadas as seguintes condições. Inciso 1º. A habilitação das instituições consignatárias deverá ser definida de maneira objetiva e transparente.
Inciso 2º. O desconto somente poderá incidir sobre os benefícios de aposentadoria, qualquer que seja sua espécie, ou de pensão por morte, recebidos pelos seus respectivos titulares. Inciso 3º. A prestação de informações aos titulares de benefícios em manutenção e às instituições consignatárias necessária à realização do desconto deve constar de rotinas próprias. Inciso 4º. Os prazos para o início dos descontos autorizados e para o repasse das prestações às instituições consignatárias devem ser definidos de forma justa e eficiente. Inciso 5º. O valor dos encargos a serem cobrados pelo INSS deverá corresponder, apenas, ao ressarcimento dos custos operacionais, que serão absorvidos integralmente pelas instituições consignatárias. Inciso 6º. O próprio titular do benefício deverá firmar autorização expressa para o desconto. Inciso 7º. O valor do desconto não poderá exceder a 30% do valor disponível do benefício, assim entendido o valor do benefício após a dedução das consignações que tratam os incisos 1º a 5º do caput, correspondente à última competência paga, excluída a que contém o 13º salário, estabelecido no momento da contratação. Inciso 8º. O empréstimo poderá ser concedido por qualquer instituição consignatária, independentemente de ser ou não responsável pelo pagamento de benefício. Inciso 9º. Os beneficiários somente poderão realizar as operações previstas no inciso 6º do caput se receberem o benefício no Brasil. Inciso 10. A retenção recairá somente sobre as parcelas mensais fixas integrais, vedada a administração de eventual saldo devedor. Inciso 11. O titular de benefício poderá autorizar mais de um desconto em favor da mesma instituição consignatária, respeitados o limite consignável e a prevalência de retenção em favor dos contratos mais antigos. Inciso 12. A eventual modificação no valor do benefício ou das consignações que tratam os incisos 1º a 5º do caput que resulte margem consignável inferior ao valor da parcela pactuada, poderá ensejar a reprogramação da retenção, alterando-se o valor e o prazo do desconto, desde que solicitado pela instituição consignatária e sem acréscimo de custos operacionais. Inciso 13. Outras que se fizerem necessárias. Parágrafo 7º. Na hipótese de coexistência de descontos relacionados nos incisos 2º e 6º do caput, prevalecerá o desconto do inciso 2º. Parágrafo 8º. É facultado ao titular do benefício solicitar a substituição da instituição financeira pagadora do benefício por outra, para pagamento de benefício mediante crédito em conta corrente, exceto se já tiver realizado a operação com a instituição pagadora na forma do parágrafo 9º e enquanto houver saldo devedor em amortização. Parágrafo 9º. O titular de benefício de aposentadoria, qualquer que seja a sua espécie, ou de pensão por morte do regime deste regulamento, poderá autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual receba seu benefício retenha valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, para fins de amortização. Parágrafo 10. O INSS não responde, em nenhuma hipótese, pelos débitos contratados pelos segurados, restringindo-se sua responsabilidade. Inciso 1º. A retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e seu repasse à instituição consignatária, em relação às operações contratadas na forma do inciso 6º do caput, Inciso 2º. A manutenção dos pagamentos na mesma instituição financeira enquanto houver saldo devedor, desde que seja por ela comunicado, na forma estabelecida pelo INSS, e enquanto não houver retenção superior ao limite de 30% do valor do benefício, em relação às operações contratadas na forma do parágrafo 9º.
Artigo 154-A. O INSS poderá arredondar, para a unidade de real imediatamente superior, os valores em centavos dos benefícios de prestação continuada pagos mensalmente a seus beneficiários. Parágrafo único. Os valores recebidos a maior pelo beneficiário serão descontados no pagamento do abono anual ou do último valor do pagamento do benefício, na hipótese de sua cessação. Artigo 155. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade, as diferenças eventualmente pagas, com o período a que se referem, e os descontos efetuados. Artigo 156. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago ao procurador, cujo mandato não terá prazo superior a 12 meses, podendo ser renovado ou revalidado pelos setores de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo único. O procurador do beneficiário deverá afirmar, perante o Instituto Nacional do Seguro Social, termo de responsabilidade mediante o qual se comprometa a comunicar ao Instituto qualquer evento que possa anular a procuração, principalmente o óbito do outorgante, sob pena de incorrer nas sanções criminais cabíveis. Artigo 157. O Instituto Nacional do Seguro Social apenas poderá negar-se a aceitar a procuração quando se manifestar indício de inidoneidade do documento ou do mandatário, sem prejuízo, no entanto, das providências que se fizerem necessárias. Artigo 158. Na constituição de procuradores, observar-se-á, subsidiariamente o disposto no Código Civil. Artigo 159. Somente será aceita a constituição de procurador com mais de uma procuração, ou procurações coletivas, nos casos de representantes credenciados de leprosários, sanatórios, asilos e os outros estabelecimentos congêneres, nos casos de parentes de primeiro grau, ou, em outros casos, a critério do Instituto Nacional do Seguro Social. Artigo 160. Não poderão ser procuradores. Inciso 1º. Os servidores públicos civis ativos e os militares ativos, salvo-se parentes até o 2º grau, Inciso 2º. Os incapazes para os atos da vida civil, ressalvado o disposto no artigo 666 do Código Civil. Parágrafo único. Podem outorgar procuração às pessoas maiores ou emancipadas, no gozo dos direitos civis. Artigo 161. O serviço social constitui atividade auxiliar do Seguro Social e visa prestar ao beneficiário orientação e apoio no que concerne à solução dos problemas pessoais e familiares e à melhoria da sua inter-relação com a Previdência Social, para a solução de questões referentes a benefícios, bem como, quando necessário, a obtenção de outros recursos sociais da comunidade. Parágrafo 1º. Será dada prioridade de atendimento a segurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial a aposentados e pensionistas. Parágrafo 2º. Para assegurar o efetivo atendimento aos beneficiários, poderão ser utilizados mecanismos de intervenção técnica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos, ou pesquisa social. Parágrafo 3º. O serviço social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e fortalecimento da política previdenciária, em articulação com associações e entidades de classes. Parágrafo 4º. O serviço social prestará assessoramento técnico aos Estados, Distrito Federal e municípios na elaboração de suas respectivas propostas de trabalho relacionadas com a Previdência Social. Parágrafo 5º. O Ministro de Estado da Previdência Social editará atos complementares para a aplicação do disposto neste artigo. Artigo 162.
O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será pago ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta e por período não superior a 6 meses, o pagamento ao herdeiro necessário, mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento. Parágrafo 1º e 2º. Revogados. Parágrafo único. O período a que se refere o caput poderá ser prorrogado por iguais períodos, desde que comprovado o andamento regular do processo legal de tutela ou curatela. Artigo 163. O segurado e o dependente, após 16 anos de idade, poderão firmar recibo de benefício, independentemente da presença dos pais ou do tutor. Artigo 164. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, aposta na presença de servidor da Previdência Social ou representante desta, vale como assinatura para quitação de pagamento de benefício. Artigo 165. O valor não recebido em vida pelo segurado somente será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. Artigo 166. Os benefícios poderão ser pagos mediante depósito em conta corrente bancária em nome do beneficiário. Parágrafo 1º e 2º. Revogados. Parágrafo 3º. Na hipótese da falta de movimentação relativa a saque em conta corrente cujos depósitos sejam decorrentes exclusivamente de pagamento de benefícios, por prazo superior a 60 dias, os valores dos benefícios remanescentes serão estornados e creditados à conta única do Tesouro Nacional, com identificação de sua origem. Artigo 167. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social, inclusive quando decorrentes de acidente do trabalho. Inciso 1º. Aposentadoria com auxílio-doença. Inciso 2º. Mais de uma aposentadoria. Inciso 3º. Aposentadoria com abono de permanência em serviço. Inciso 4º. Salário maternidade com auxílio-doença. Inciso 5º. Mais de um auxílio-acidente. Inciso 6º. Mais de uma pensão deixada por cônjuge. Inciso 7º. Mais de uma pensão deixada por companheiro ou companheira. Inciso 8º. Mais de uma pensão deixada por cônjuge e companheiro ou companheira, Inciso 9º. Auxílio acidente com qualquer aposentadoria. Parágrafo 1º. No caso dos incisos 6º, 7º e 8º, é facultado ao dependente optar pela pensão mais vantajosa. Parágrafo 2º. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte, auxílio-reclusão, auxílio-acidente, auxílio suplementar ou abono de permanência em serviço. Parágrafo 3º. É permitida a acumulação dos benefícios previstos neste regulamento com o benefício de que trata a Lei nº 7.070, de 20 de dezembro de 1982, que não poderá ser reduzido em razão de eventual aquisição de capacidade laborativa ou de redução de incapacidade para o trabalho ocorrida após a sua concessão. Parágrafo 4º. O segurado recluso, ainda que contribua na forma do parágrafo 6º do artigo 116, não faz jus aos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria durante a percepção, pelos dependentes, do auxílio-reclusão, permitida a opção, desde que manifestada, Artigo 168. Salvo nos casos de aposentadoria por invalidez ou especial, observado quanto a esto disposto no parágrafo único do artigo 69. Artigo 169.
Os pagamentos dos benefícios de prestação continuada não poderão ser antecipados. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, nos casos de estado de calamidade pública decorrente de desastres naturais, reconhecidos por ato do governo federal, o INSS poderá, nos termos de ata do Ministro de Estado da Previdência Social, antecipar aos beneficiários domiciliados nos respectivos municípios. Inciso 1º. O cronograma de pagamento dos benefícios de prestação continuada previdenciária e assistencial, enquanto perdurar o estado de calamidade, é. Inciso 2º. O valor correspondente a uma renda mensal do benefício devido, excetuados os temporários, mediante opção dos beneficiários. Parágrafo 2º. O valor antecipado de que trata o inciso 2º do parágrafo 1º será ressarcido de forma parcelada, mediante desconto da renda do benefício, para esse fim equiparado ao crédito de que trata o inciso 2º do caput do artigo 154, nos termos do ato a que se refere o parágrafo 1º. Artigo 170. Compete privativamente aos servidores de que trata o artigo 2º da Lei nº 10.876, de 2 de junho de 2004, a realização de exames médico-periciais para concessão e manutenção de benefícios e outras atividades médico-periciais inerentes ao regime de que trata este regulamento, sem prejuízo do disposto no mencionado artigo. Parágrafo único. Os servidores de que trata o caput poderão solicitar ao médico assistente do beneficiário que forneça informações sobre antecedentes médicos a este relativas, na forma a ser disciplinada pelo INSS, para fins do disposto nos parágrafo 2º do artigo 43 e parágrafo 1º do artigo 71 ou para subsidiar emissão de laudo médico pericial conclusivo. Artigo 171. Quando o segurado ou dependente deslocar-se por determinação do Instituto Nacional do Seguro Social para submeter-se a exame médico pericial ou a processo de reabilitação profissional em localidade diversa da de sua residência, deverá a instituição custear o seu transporte e pagar-lhe diária no valor de R$ 24,57, ou promover sua hospedagem mediante contratação de serviços de hotéis, pensões ou similares. Parágrafo 1º. Caso o beneficiário, a critério do Instituto Nacional do Seguro Social, necessite de acompanhante, a viagem deste poderá ser autorizada, aplicando-se o disposto neste artigo. Parágrafo 2º. Quando o beneficiário ficar hospedado em hotéis, pensões ou similares contratados ou conveniados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, não caberá pagamento de diária. Artigo 172. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social obrigado a emitir e a enviar aos beneficiários aviso de concessão de benefício, além da memória de cálculo do valor dos benefícios concedidos. Artigo 173. O segurado em gozo de aposentadoria por tempo de contribuição, especial ou por idade, que voltar a exercer atividade abrangida pelo regime geral de previdência social, somente terá direito ao salário família e à reabilitação profissional, quando o empregado ou trabalhador avulso, observado o disposto no artigo 168-e, nos casos de aposentadoria especial, a proibição de que trata o parágrafo único do artigo 69. Artigo 174. O primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária à sua concessão. Parágrafo único. O prazo fixado no caput fica prejudicado nos casos de justificação administrativa ou outras providências a cargo do segurado, que demandem a sua dilatação, iniciando-se essa contagem a partir da data da conclusão das mesmas. Artigo 176. A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para a recusa do requerimento de benefício. Artigo 177. Revogado. Artigo 178.
O pagamento mensal de benefícios de valor superior a 20 vezes o limite máximo de salário de contribuição deverá ser autorizado expressamente pelo gerente executivo do Instituto Nacional do Seguro Social, observada a análise da divisão ao serviço de benefícios. Parágrafo único. Artigo 179. O Ministério da Previdência e Assistência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social manterão programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios da Previdência Social, a fim de apurar irregularidades e falhas existentes. Parágrafo 1º. Havendo indício de irregularidade na concessão ou na manutenção do benefício ou, ainda, ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo 4º, a Previdência Social notificará o beneficiário para apresentar defesa, provas ou documentos de que dispuser, no prazo de 10 dias. Parágrafo 2º. A notificação a que se refere o parágrafo 1º far-se-á, por via postal com aviso de recebimento e, não comparecendo o beneficiário nem apresentando defesa, será suspenso o benefício, com notificação ao beneficiário. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo concedido pela notificação postal, sem que tenha havido resposta, ou caso seja considerada pela Previdência Social como insuficiente ou improcedente a defesa apresentada, o benefício será cancelado, dando-se conhecimento da decisão ao beneficiário. Parágrafo 4º. O recenseamento previdenciário relativo ao pagamento dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o parágrafo 4º do artigo 69 e o caput do artigo 60 da Lei nº 8.212, de 1991, deverá ser realizado pelo menos uma vez a cada 4 anos. Parágrafo 5º. A coleta e transmissão de dados cadastrais de titulares de benefícios, com o objetivo de cumprir o disposto no parágrafo 4º, serão realizados por meio da rede bancária contratada para os fins do artigo 60 da Lei nº 8.212, de 1991. Parágrafo 6º. Na impossibilidade de notificação do beneficiário ou na falta de atendimento à convocação por edital, o pagamento será suspenso até o comparecimento do beneficiário e regularização dos dados cadastrais ou será adotado o procedimento previsto no parágrafo 1º. Artigo 180. Ressalvado o disposto nos parágrafos 5º e 6º do artigo 13, a perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. Parágrafo 1º. A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos. Parágrafo 2º. Não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda desta qualidade, nos termos dos artigos 13 a 15, salvo se preenchidos os requisitos para obtenção de aposentadoria na forma do parágrafo anterior, observado o disposto no artigo 105. Parágrafo 3º. No cálculo da aposentadoria de que trata o parágrafo 1º, será observado o disposto no parágrafo 9º do artigo 32 e no artigo 52. Artigo 181. Todo e qualquer benefício concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, ainda que a conta do Tesouro Nacional, submete-se ao limite a que se refere o parágrafo 5º do artigo 214. Parágrafo único. Aos beneficiários de que trata o artigo 150 da Lei nº 8.213, de 1991, aplicam-se as disposições previstas neste regulamento, vedada a adoção de critérios diferenciados para a concessão de benefícios. Artigo 181-A. Fica garantido ao segurado com direito à aposentadoria por idade a opção pela não aplicação do fator previdenciário, devendo o Instituto Nacional do Seguro Social, quando da concessão do benefício, proceder ao cálculo da renda mensal inicial com e sem o fator previdenciário. Artigo 181-B. As aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial concedidas pela Previdência Social, na forma deste regulamento,
são irreversíveis e irrenunciáveis. Parágrafo único. O segurado pode desistir do seu pedido de aposentadoria desde que manifeste esta intenção e requeira o arquivamento definitivo do pedido antes da ocorrência do primeiro de um dos seguintes atos. Inciso 1º. Recebimento do primeiro pagamento do benefício, ou. Inciso 2º. Saque do respectivo fundo de garantia do tempo de serviço ou do programa de integração social. Artigo 181-C. Na hipótese de o inventariante não tomar a iniciativa do pagamento das contribuições devidas pelo segurado falecido, o Instituto Nacional do Seguro Social deverá requerer, no inventário ou arrolamento de bens por ele deixado, o pagamento da dívida. Parágrafo único. Na hipótese de ter sido feita